pessoal, aqui é o Yuri e hoje eu venho trazendo mais um tutorial para vocês. Nos tutoriais passados, a gente aprendeu como fazer 4 armas diferentes: o boffer, o martelo, a massa e o mangual. E no tutorial de hoje eu vou ensinar vocês como fazer um escudo. Os materiais para o escudo vão ser os seguintes: papelão, cadarço de mochila, um cano PVC de meia polegada cortado em 12 centímetros, lápis e caneta para marcação, tesoura, estilete, fita silver tape, régua ou fita métrica, tubo esponjoso e cola branca. Começando então o nosso escudo. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual vai ser o modelo do escudo que nós vamos fazer. O que eu vou ensinar para vocês aqui é um Heather Shield, que é aquele escudo, digamos, padrão de cavaleiro, que ele é retangular e quanto mais se aproxima da parte inferior dele, ele vai afinando, deixando ele numa forma mais triangular. O material principal que a gente vai usar para a confecção do nosso escudo é o papelão. Esse papelão aqui tem 2 tipos de diferentes de papelão no caso. Esse aqui é um papelão fino, que era de uma caixa de uma máquina de lavar, e esse aqui era de uma televisão. Eles são papelões que estão meio velhos já, estão desgastados, usados. Mas como o nosso escudo ele é composto por 4 camadas, a gente vai dar um novo ar, um novo aspecto a esse velho papelão aqui. E juntos eles vão ficar bem fortes e firmes para usarmos eles nas nossas atividades, nossas batalhas. Para começar, a gente organiza o papelão da melhor maneira. Como esse papelão aqui tem folhas muito boas, como essa daqui, e folhas nem tão boas como essa, a gente organiza a ordem das folhas do papelão para que fique da melhor maneira possível. Então a gente pega a melhor folha e mais firme, a gente vai usar como a frente do nosso escudo. Vai ser a folha que vai ficar aqui, bem na frente. As 2 piorzinhas, por assim dizer, colocamos logo em seguida dela. Então fica a melhor folha e as 2 piores logo atrás. A segunda melhor folha a gente mantém do outro lado, que vai ficar com 2 folhas boas na frente e atrás. Feito isso e as folhas selecionadas, a gente vai começar a desenhar o nosso escudo no papelão para recortar ele. Como eu vou fazer a marcação no nosso Heather Shield? Como o Heather Shield é um escudo simétrico, ele tem que ficar com os 2 lados iguais. Então para fazer isso eu vou fazer da seguinte maneira: eu meço o tamanho dele aqui na largura. Na largura aqui, essa lâmina tem de papelão 50 centímetros por 65. Eu meço na largura a metade, no caso como ela tem 50, eu vou marcar ela em 25. E na altura um pouco menos da metade. Como essa lâmina aqui ela tem 65, eu vou marcar ela em 35. Feito nossa marcação em lápis, dá uma reforçada nela de leve onde foi marcado. Tá aqui então a nossa marcação. Agora nessa marcação, com lápis, fazer o desenho da curvatura do nosso escudo, partindo desse ponto até esse ponto. Após desenhar com o nosso lápis, fica assim. Por que fazer a lápis? Porque num primeiro momento, se a curvatura ou o formato do escudo não ficar legal, apaga e faz novamente. Se fizesse direto com o pincel atômico ou uma caneta mais forte, não teria o que se fazer. Então, fez a curvatura, ficou do gosto da pessoa, ficou bom, passa o pincel atômico. Com o pincel atômico marcado, toma essa forma, a primeira lateral do nosso escudo. Ficou bom? Tá certinho? Com a tesoura ou com o estilete, recortar ele pela linha de fora. Recortado, tá aqui a primeira lateral do nosso escudo. Com a parte sobressalente, a gente faz ela como forma para fazer o outro lado, encaixando ela no lado oposto que a gente acabou de recortar. Ficando assim, marca com o lápis, se ficou na medida correta, reforça com a caneta e depois recorta. Marcado então, só recortar. Tá aqui então o formato do nosso escudo. Com esse molde, vamos encaixar nas demais folhas, fazer a marcação e recortar elas. Busca centralizar bem o molde nas outras folhas de papelão. Centralizado, só marcar e recortar. Com as 3 lâminas restantes marcadas, só recortar elas e depois passar para o próximo passo. Aqui estão as 4 placas de papelão recortadas então e prontas para o próximo passo, que vai ser serem coladas. Eu aqui vou usar cola branca para colar elas. Pode usar a cola em spray também, que é muito boa. Só que como eu tinha cola branca, eu preferi optar por fazer com cola branca mesmo. Que é de mais fácil acesso, como eu disse, é um tutorial de escudo que busca ser bem simples. Colando uma a uma, espalha bem a cola. Para espalhar ela, vou até usar um pedaço do papelão que a gente recortou das bordas do nosso escudo. Ficando mais ou menos dessa maneira. Pega então a lâmina seguinte e cola bem alinhada a ela. Aplica um pouco de pressão para que a cola entre em contato com toda a superfície do papelão que foi colocado por cima.
Depois de um pouco de pressão aplicado, repete o processo na camada seguinte. Espalha bem a cola, aplicar então mais uma camada. Alinha bem, aplica pressão, 3 camadas já coladas, falta a última. Mesma coisa, espalha bem a cola para aplicar a última camada. Agora então a última camada. Depois de colar as 4 camadas, coloca alguma coisa por cima para manter uma pressão constante até que a cola seque. Pode ser qualquer coisa, pode ser livros, caixas, colocar embaixo do colchão, enfim, qualquer coisa que mantenha uma pressão constante sobre as nossas 4 lâminas de papelão para que ela cole bem e mantenha bem preso o nosso escudo. Demora em torno de 10 a 15 minutos para secar e depois de secar, vamos para o nosso próximo passo. Passados 15 minutos, hora então de marcar, fazer o corte, onde nós vamos colocar a empunhadura do nosso escudo. Já bem firmes as camadas do escudo, eu vou então marcar onde deixar a empunhadura. Para marcar a empunhadura é simples, coloca o braço no escudo, onde mais ou menos eu já segurar ele, faz uma marcação com o lápis, bem superficial, e depois com a fita métrica ou com a régua, mede ela para deixar na mesma medida e não ficar um corte mais torto que o outro. Reforça com pincel atômico e aqui então vai ser feita a empunhadura do nosso escudo. Busca, quando for fazer o corte, fazer geralmente maior que o tamanho do cadarço de mochila, porque senão ele vai ficar se mexendo e vai rasgar o papelão. Quanto mais justo ao cadarço ficar o corte, melhor vai ser. Eu vou fazer os cortes para fazer a empunhadura com estilete. Feito então cortes, alargar ele só um pouco, o cadarço poder passar sem dificuldade. Eu vou largar com a tesoura mesmo. Alargado então os espaços para passar o cadarço. Então começar. Esse cadarço de mochila, ele é encontrado em lojas que vendem materiais de costura. Ele é vendido por metro e é bem barato também. Com ele a gente vai fazer a alça agora. Corta um pedaço grande, mais ou menos de uns 60, 70 centímetros. É grande que é para não ter erro mesmo. O ideal é ter um isqueiro ou uma vela à mão para queimar a ponta dele, porque ele se desfia muito fácil. Com o isqueiro queimando a ponta, ele mantém por mais tempo. Pega a primeira parte, vamos a parte daqui que vai ser onde vai ficar o meu braço segurando. Encaixa, tá aqui a primeira parte. Agora a gente vai fazer aquele pedaço de cano de 12 centímetros que eu falei no início do vídeo lá dos materiais. Encaixou um lado, encaixa o cadarço por dentro dele, que ele vai ser o suporte de onde vamos segurar o nosso... Ó, ficando assim. Depois passa o outro lado. Fazer ele com um tamanho adequado ao seu pulso, à mão. Amarra, dá um nó bem firme e recorta fora o excesso. Pra ver, aquela foi um pedaço de 80 centímetros de cadarço e vai sobrar praticamente menos de 10 do excedente da nossa alça. Aqui é a alça, onde vamos segurar o nosso escudo. Com a fita silver tape, retira um pedaço, não muito grande, e passa ela em volta do nosso nó. Passou a silver tape aqui no nosso nó para prender ele bem. Vai aplicando força até o nó atravessar o furo do nosso suporte. Como ele é de tecido, ele é bem facinho. Só colocar um pouquinho de força. Do outro lado, coloca o nosso nó para dentro do cano. Ficando assim. Arruma uma partezinha aqui. Ó. Tá? Bem liso, não fica mais aquele nó aqui atrapalhando. E o nó tá aqui dentro do cano. Agora, repetir esse processo do outro lado. Só que agora, no caso, sem o cano. Passa um lado. E agora, entra a parte do esponjoso que eu falei. Recorta um pedaço que tem esse formato para colocar no braço. Ele vai ficar por fora da corda, não ficar corte diretamente no braço. Segura lá o escudo, coloca um pedaço, pode ser folgado e mede. Deu 30 centímetros, marca 30 centímetros no tubo esponjoso, 30 centímetros e corta. Para ele ganhar mais durabilidade, o ideal é encapar ele com a fita silver tape. Pronto, encapado nosso tubo esponjoso, passar o cadarço de mochila por dentro dele. Ó, tá aqui então onde vai encaixar o nosso braço, encapado com o tubo esponjoso e a fita silver tape. Do outro lado, amarra bem firme. E busca fazer com que esse nó vá para dentro do tubo esponjoso. Pronto, o outro lado também ficou liso. A empunhadura do nosso escudo.
Eu acabei esquecendo que, como esse papelão é fino, eu precisava de mais uma camada, que é uma camada de papelão que vai vir aqui por cima para tapar os cadarços de mochila, porque fica feio ficar isso aqui aparecendo. Então vai vir mais uma camada nesse formato do Header Shield aqui por cima. Bom, com a nova camada recortada, mesma coisa que foi feito antes, passar bem a cola branca, cola ela, para que o nosso Header Shield fique dessa maneira, com esse papelão aqui de rosto, sem aparecer os cadarços, só esperando a finalização do escudo. Passado bem a cola, vou colocar a nossa última camada de papelão por cima, buscar alinhar bem com os demais e aplicar pressão para que as folhas do papelão se colem. Esperar alguns minutos para que o nosso escudo seque por completo, para continuar a dar um acabamento e a finalização dele. Com o nosso escudo já seco, ele está pronto então para ser finalizado. Ele ficou firme, ele ficou com uma boa empunhadura, o tubo esponjoso ajuda a não machucar o braço, o cano a ter uma melhor segurança, um melhor domínio do escudo. E está aqui ele praticamente pronto. Esse escudo aqui está montado, falta finalizar e dar o acabamento. O esqueleto dele é esse aqui mesmo e ele vai servir como base para montar qualquer outro tipo de escudo. Só vai mudar o formato, vai ser necessário ter um papelão maior, ter mais camadas de repente. Mas nesse vídeo tutorial tem a noção básica de como montar um escudo de papelão. Faltando agora só a finalização e o acabamento. Esses dois últimos passos de como customizar o escudo eu vou ensinar no nosso próximo vídeo. Então é isso aí, galera, até o nosso próximo tutorial Bellator.